Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 21 de julho de 2021. Minha gente, 27 de julho, por favor, 27 de julho, estamos aí chegando, né, nesta semana, ao final do mês de julho. Semana que vem estamos em agosto, mês 8. É o mês dos pais, tá? Então, minha gente, te liga, porque essa velocidade é preocupante, é implacável. Então, te liga, aproveita essa vida aí que é sensacional. Para quem souber vivê-la, evidentemente. Percalços existem, né? Vamos transpondo esses cavaletes aí que aparecem. Muito bem, vamos adiante. Dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e Grupo Zafre, 86 anos. Vamos direto ao futebol, passando pela Copa do Brasil, onde o Grêmio, lá na Bahia hoje, com o comando do seu Luiz Felipe Scolari, veterano, treinador, sem muitos compromissos hoje com o futebol, tá muito bem, graças a Deus, financeiramente. Então, tudo é asfalto para o Filipão. E o Grêmio enfrentando Vitória da Bahia, evidentemente, pela Copa do Brasil. Teoricamente, o Grêmio vai vencer a partida pela sua superioridade, pelo peso da sua camisa. Agora, o Grêmio vai com muitos desfalques. E os adversários nunca são fáceis. É Série B, o Vitória da Bahia, mas e aí? Está aprontando. Tem gente fazendo crimes aqui com o próprio Grêmio e com o próprio Internacional, né? Esse Vitória tirou o Internacional da Copa do Brasil. Exatamente? Aqui no Beira-Rio. Jurandir Soares. Convicção de vitória do Grêmio, sabe? Porque do jeito que a maré tá, não dá para acreditar em nada. Tá muito O mais feio. difícil é uma vitória. É o mais difícil. Independente do adversário. Agora, justamente, o adversário é que porque o adversário, ele tá na Série B. E também tá um dos últimos da Série B. Também. Se o Grêmio está mal na Série A, ele está mal na Série B. É o adversário da Série B que está mal. Então, mas, teoricamente, como tu disse bem, teoricamente o Grêmio tem a obrigação de ganhar, né? 15 milhões de folha. É muito superior. Agora os expoentes, por exemplo, Douglas Costa, que agora não diz por que veio para a Arena. E já não joga. Desconforto, etc e tal. Desconforto. Se é na várzea, joga todos os dias com o joelho desse tamanho. Sabe? Mas aí vira canelinha de vidro, tá compreendendo? Tu sabe que tem alguns jogadores que me chamam a atenção. O Kahneman, se tu analisar, conta quantos jogos lá do Rio para cima ele foi. Quando tem jogo lá no Norte e no Nordeste, ele problema. Ele tem desconforto. Tem desconforto muscular. Tchê, 800 pau por mês, velho. Isso é que eu digo, né? 800 pau por mês. Com empreendimentos imobiliários em Santa Catarina, ele não tem tempo mais para jogar futebol. Isso aí é muito dinheiro, então o atleta se desvincula daqui a pouco, depois de 3, 5, 8 anos jogando futebol e ganhando altos salários, ele começa a pensar nos seus negócios futuros. E aí o futebol é meio só, é para chegar por ali. O Kahneman está muito rico, ele fez uma sociedade com um empresário catarinense da construção civil para fazer edifícios e hotéis por lá e tal. Aqui, inclusive, no interior do estado, também. Também. Se eu não me engano, é Santa Maria, ele tem negócios imobiliários. Então, não é ele só. Todos os atletas que estão muito bem financeiramente acabam, né, enxergando outros negócios, evidentemente, né, para os seus futuros. Então, aí, com muito dinheiro, não vão estar comprando aí um apartamento, um terreno todos os dias. Então, isso começa a pensar muito grande. E o futebol passa, né? O futebol passa, né? E o clube paga, né? E o torcedor paga a mensalidade. E o compromisso deles e dos treinadores desse tamanho. Desse tamanho. Paulo Olímpio Souza. Bom, o jogo do Grêmio hoje, normalmente a expectativa seria de vitória, normalmente. Nós estamos vivendo tempos estranhos. Nunca na história da dupla estivemos tão mal no início de um campeonato nacional. Ambos. E o Grêmio e o Inter estão desabituados a vencer. E pior, a vencer em casa. Quantos jogos já aconteceram sem vitória da dupla em casa? Será o fator torcida que está decidindo? Eu acho que isso é importante. Não? É importante. Este é um fator, sim, que auxiliaria. Mas, em se tratando de Grêmio, me parece que o Filipão está com uma dificuldade, e vocês acentuaram isso,
com relação às faixas etárias de seu clube. Tem expoentes defensivos, uma dupla, Kahneman e Jeromel, se consagrou, mas estão envelhecendo, estão mais sujeitos a lesões. E há uma base do Grêmio altamente promissora. E essa ascensão desses jogadores jovens, esse processo não está se dando dentro de uma normalidade. Se houvesse uma sequência de vitórias, eles se afirmariam com mais segurança. Mas tudo indica que o Grêmio vença no jogo de hoje. Quanto ao meu Inter, é lamentável a situação que está vivendo. Há problema de vestiário. Há problema de vestiário. Tem jogadores que já não deviam estar mais no Internacional, querem sair. Nonato saiu hoje. Nonato saiu. O próprio Edenilson quer ir embora. Edenilson quer ir embora, tem uma sucessão. Enfim, há uma falência na condução interna do clube. E isso é altamente preocupante. Grandes times como o Cruzeiro de Minas caíram, o Vasco, Botafogo. Nós temos que colocar as barbas de molho. Já estamos em estado de alerta. E espero que a direção, que a comissão técnica se dê conta da gravidade do momento. O Inter agora está só dedicado ao campeonato nacional. Não tem mais outros compromissos. Perdeu dinheiro por isso, mas vai ganhar em condições físicas, é o que se espera. E vamos ver se o time retoma o caminho do golo. Há uma abstinência total dos atacantes do Internacional. É uma coisa absurda o que está acontecendo. Parece que é uma maldição do Guerreiro. Maldição de um centroavante. Não que o Guerreiro tivesse algum serviço prestado de relevo, mas estamos com falência de golos, o que é lamentável. Silvas... E apesar de criar situações, né? Que o Inter cria a situação, mas não faz o gol. Mas falta Finalização. Aquela finalização. Lembra do Geraldão? Lembra do Dario? Centroavante trombador aquele, que a bola caía na frente e botava para dentro. Perdia a oportunidade. Chegava no pé dele na área, o Juarez do Grêmio, lembra aquele tanque tricolor, tanque? Não, coisa centroavante mesmo, que não perdiam gol, faziam, estavam lá para isso e cumpriam suas missões, o que não existe hoje. E o Grêmio está com o Diego Souza também, está num período Está pesadão também, né? de abstinência. E a estrela que veio, que vocês compraram, eu acho isso, não quero me imiscuir muito na esfera interna do Grêmio. Do nobre adversário? Mas veio do Bayern de Munique, da Juventus da Itália, né? E está com uma certa alternância, estou bem, estou mal, estou bem. Em Punta Cana ele estava bem. Em Punta Cana. Punta Cana 40 estava convidados, bem. casa, comida e roupa lavada. Jurandir, esse não é só 800, esse parece que é um pouquinho mais. Parece que dá 2 vezes 800 quase. Meu Deus. Então, aqueles guris que estão subindo, estão querendo subir, vem essa desproporção, quer dizer, e correndo 2 vezes mais que essas estrelas, fica isso meio aí chato. afeta. Isso afeta. O Grêmio foi desclassificado na Sul-Americana, ele estava em Punta Cana casando. Punta Cana, casando. Ele ia casar no Rio de Janeiro, mas daí não deu, Covid, não sei o quê, daí o Grêmio deu outra folga para ele. Quer dizer, contrata um atleta desse valor, com essa expressão, para resolver problema, para jogar, porque é um futebolista, né, que nasceu no Grêmio,
de grande capacidade, mas não adianta. Aí dá folga, dá isso, aquilo, vai casar, vai para lá, vai para cá, vai casar quando der no sábado, numa folga. E outra coisa, né? Ele tem um histórico de lesões também, que ele não teve muita continuidade. Sempre estava lesionado. Né? Mas está devendo. Não, devendo muito. Não é isso? Até agora Tá não bom. disse a que veio. Né? Bom, os devedores do Inter eu nem vou falar. Não. O Inter perdeu a oportunidade de descalçar uma bota com o Guerreiro, né? Quando ele ameaçou de sair, ele devia ter dito, ó, vai, pega tuas trouxas e vai. Foi Ficaram pagando ele sem jogar, uma rapaz. sucessão de maus negócios, maus Pagando o cara sem jogar. né? Aí que não liberaram porque queria o ressarcimento. Mas tem seria uma- mais negócio ter liberado porque aliviava aquela folha mensal. Jurandir, temos que repassar por revoluções internas. Não sei a que custo, mas começar a prestigiar as divisões de base, dar um tempo e não cair. Eu já estou com medo do final desse campeonato nacional. Todos nós, quando falo em todos nós, já vivenciamos o que é uma segundona. Não, mas nós podemos ter o brilhantismo de um Grenal na segunda divisão. Não, pode ser ideia, o Internacional ganha, seja campeão. Vocês querem ganhar de alguém? Grenal. Aí é Um Grenal na segunda é uma divisão. oportunidade Internacional ser O campeão da segunda. o Inter, eu já apelidei, é o ressuscitador oficial da nação. Quando um time está Tá morrendo? da morte, está nas vascas da agonia, vem e joga com o Inter, que o Inter Ressuscita. lhe dá Muito bem. oxigênio. Mas O comentário do Cláudio Candiota eu já sei mais ou menos. Acho que o Grêmio, Não, eu o até- Vitória vai empatar, ganhar, ganhar ou até... ou perder, mas eu queria fazer uma observação, porque do alto da minha ignorância e de quem não entende nada de futebol, mas ouvindo vocês, eu estava pensando, no tempo que eu jogava tênis, quando o adversário era muito melhor que eu jogava melhor. Ou seja, eu tentava não perder, Claro. então eu fazia um esforço para, pelo menos, não perder mal, não perder feio. Tá? Perdi igual, mas porque eu sempre, em todos os esportes eu fui muito ruim. E agora o que eu estou observando? Aqui nós temos o estado da grenalização, né, que é um absurdo. Um torce contra o outro, seca, não sei o que e tal. Mas o que eu estou notando? Que os dois times ficaram ruins ao mesmo tempo. Quando um estava bom, o outro tentava jogar melhor e melhorava também. Agora que os dois estão ruins, os dois estão perdendo o campeonato nacional, perdendo tudo quanto é competição. Então isso me faz pensar que um precisa do outro e que essa anti-Grêmio e anti-Inter, do qual não faço parte, né, não é muito construtivo, né? Porque um time precisa do outro. Se o outro melhorar, se um melhorar, o outro vai melhorar, e assim por diante. Se eu estiver errado, eu me penitencio, mas é uma observação. Não, né? está bem, é oportuno. A verdade é o seguinte, o Inter é o ressuscitador. Todo mundo tem esperança quando joga com o Inter vindo da pior situação. E o Grêmio tem o codinome Imortal. Quem não gosta, usando o teu mote, quem não gosta de ganhar de um imortal, não é? Para provar que... Vai fazer uma força, e esse Vitória aí supõe que vai fazer o diabo. Chegasse aonde eu te induzia a chegar. Agora, o fato realmente é esse, né? Que nós sempre tivemos o efeito gangorra aqui. Quando um estava bem, o outro estava mal. Agora a gangorra quebrou. 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 Caiu Os dois todo estão mundo. E o Juventude está começando, é o melhor classificado. Né? Enfim. Tudo bem. Então tá, vamos adiante então, falando do grande Banco do Sul, o banco de todos nós gaúchos, né? O banco estatal que dá grandes resultados, né? Balanços altamente positivos e que estende a mão para todos nós correntistas, seja pessoa física, pessoa jurídica, com taxas civilizadas. Então, quer prosperar, Banrisul. Tem dificuldade financeira? Banrisul. Seus produtos são fantásticos, taxas maravilhosas e aquela eficiência de atendimento. Então, o Banrisul, o grande Banco do Sul. E o Banrisul está com foco exatamente agora aonde? No agro, porque o agro é o nosso chão. Esse é o mote, assim, o banco está, que é o Banrisul, está hoje focado no agro. Por isso ele diz, o agro é o nosso chão. Olha aí. O agro é o nosso chão.
Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito bem, vamos adiante. Agora vamos falar um pouquinho de gastronomia de primeira grandeza. Eu estou falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet, né, minha gente? Quem comanda é o João Tumeleiro e trouxe lá de Bento essa maravilha, a culinária, a alta culinária italiana, aqui para a nossa capital, Porto Alegre. Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Onde é que fica o Armazém do Queijo? Na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Estacionamento tranquilo em toda a quadra e na frente do Armazém do Queijo, tá bom, minha gente? Ele está aberto sempre, né? De segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Então, te liga com o Armazém do Queijo, com suas maravilhas gastronômicas, como geleias, doces, patês, vinhos, salmão, camarão, pato, marreco, bolinhos de bacalhau, empadas espetaculares, muito gostosas, pratos prontos, cestas para presentes, espumantes, vinhos, branco, tinto, rosé, e queijos importados, frios importados nacionais, queijos importados nacionais e muitos produtos, né, que são consumidos e oferecidos no Armazém do Queijo Empório Gourmet, importados ou nacionais. Então te liga com o Armazém do Queijo Empório Gourmet, que nesta semana está com, na sexta-feira, sabe o que vai ter por lá? Lasanha bolonhesa. Nessa sexta-feira, dia 30, fim do mês, o Armazém do Queijo irá servir o sucesso de vendas no congelamento. Entretanto, nesta edição, desta vez será fresquinho, ele não será congelado. Então, ele vai direto, né, da produção para a sua mesa. Lasanha bolonhesa. Reservas pelo WhatsApp 980207107 ou pelo fixo 5133920085. Lembrando, isso é bom sempre lembrar, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas, ou mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa? R$ 45,00 o prato, o qual serve em média de 2 a 3 pessoas. Esta lasanha bolonhesa. Número limitado de pratos, então antecipe sua encomenda. E teleentrega, então, né, dependendo do bairro que você mora, tem um valor a teleentrega. E tem teleentrega ou você retira na loja, no Armazém do Queijo, Empório Gourmet, na Murilo Furtado 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo, segurança e um atendimento de primeira grandeza. Então te liga na lasanha bolonhesa para essa sexta-feira, que é ótimo prato, né, com vinhozinho, olha, minha gente, é bom demais. Ok, vamos adiante então, falando agora do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, Minuto Simers, olha aqui a mensagem. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. É isso aí, o Simers está preocupado porque, olha, tem charlatanice por aí, hein? Tem que abrir o olho, tem que saber com quem você está se consultando, né? Quem é o seu médico aí, quem é que está atuando. E as pesquisas... Muita gente até separado aqui, arriscando na automedicação, o que é uma grande preocupação. Grande preocupação também, exatamente. Os médicos estão extremamente preocupados com esse comportamento. As pesquisas de previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Instituição de Previdência Complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, empresa centenária, com sede no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. Então, olha aqui, minha gente, quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem, vamos adiante. Olha aqui, eu acho que é bom fazer a filiação num partido,
e pegar um dinheirinho do fundo partidário aí nas Isso é uma eleições do beleza. próximo ano, são 6 bi. O Bolsonaro está dizendo que vai baixar para 4, né, que é o que ele pode fazer, senão ele vai estar estabelecendo uma irregularidade na sua atividade como presidente da República. Mas 4 bilhões e alguma coisa, 4,5 já é dinheiro que não termina mais. Olha aqui, quando anunciaram os 5,7 bilhões, eu disse, este é o bode na sala. O bode porque o bode vai ocupar lugar, tem coisa, aí o bode sai, mas não sai tudo, né? E dito Não deu e feito. outra, não deu outra. Não deu outra, ficou 4, né? Como a minha expectativa, eu sempre falava, em 3,5 a 4. Ficou 4. É um absurdo. 100% de aumento. Mas peraí um pra pouquinho, verba, dinheiro para esse fim. Poxa vida. para financiar partido político. Não tem cabimento. E aí é o seguinte, o que acontece? Se reúne meia dúzia de gato pingado lá e forma um partido. É isso. Forma um partido que vão se habilitar ao fundo eleitoral. Pelo amor de Deus. O porta-voz do liberalismo, sabe, é o país do empreendimento. Um bom empreendimento nesse país É formar um partido. é criar um partido, empreender na política. Entre os 35 que nós temos, eles agora, os dirigentes desse partido depois fazem um rateio. Claro que é um rateio proporcional. Os maiores partidos têm a boquinha maior. Mas disseste muito bem, Jurandir, quando anunciaram, ia numa emenda, ia para uma emenda, né? Mas não, entrou na lei das diretrizes orçamentárias, a LDO. Já estava em 2,5. 2.700. 2.700. Passa para 5.700. E o nosso presidente, bom, a expectativa, a expressão bem lembrada pelo Jurandir, vamos tirar o bode da sala, o presidente vai vetar. Não, agora não posso vetar. Eu tenho que só vetar o aumento da inflação e tal. Então, não são 5.700, de 2.700 passa para 4. 2.700 já era um absurdo, né? Numa época em que o país está enfrentando uma pandemia. Realmente, me parece que as coisas estão entregues para o Congresso. E hoje o nosso presidente, com Arthur Lira na Câmara e Ciro Nogueira na Casa Civil, quer dizer, o Senado e a Câmara e o Centrão, que assegurará de que não vai haver impeachment até que as coisas estejam bem, porque o Centrão é volúvel. Mas essa espada de Damocles vai estar sobre a cabeça presidencial até o fim do seu mandato. Então, Silvas, Jurandir, Candiota, aquele presidente que se elegeu com promessa de reformas, reforma tributária, reforma administrativa, reforma do Estado, um Estado pesado como o nosso, vamos acabar com a corrupção. Até agora não se provou nada, tudo bem, mas vamos partir para a privatização. O que foi privatizado? Então, se 60 milhões dão uma chancela presidencial, se ele quisesse mesmo, no primeiro ano teria que ter partido para essas reformas. Veio a pandemia, fragilizou o governo e agora ele se tornou refém do Centrão, refém do Congresso, para manter o seu mandato. E se com esse predomínio do Congresso, do Senado, da Câmara, ele não avançar nas reformas e a economia cair e os protestos populares continuarem, ele nem sonhe com a reeleição. E fica perigoso o término do mandato. A vantagem é que a economia está crescendo.
Sim, Economia. isto é o... A economia está crescendo, tanto é que até o FMI ontem ainda fez uma manifestação, projeção de 5,3% Enchendo a bola de do país da crescimento. economia. A Exatamente. nossa economia realmente está indo muito bem. Agora, estamos ainda com problema de desemprego, mas esse desemprego também se relaciona muito à qualificação de pessoas, né? Porque hoje ainda estava lá conversando na rádio com o Paulo Cruz, presidente do Sindlois, e ele dizendo, nós vamos contratar, nós precisamos contratar para o fim do ano. Mas sabemos que é muito difícil encontrar gente qualificada. Hoje a digitalização alcança quem? Hoje está tudo praticamente digitalizado. Comércio, tudo. Tudo. E isso aí requer preparo, né? Esse pessoal tem que se dar conta, que tem que se preparar, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, porque a automação está aí, né? Como é aquele ascensorista do elevador já se foi, né? O cobrador de ônibus se mantém aqui por uma deferência, uma concessão que é feita, porque isso aí já não existe mais na maior parte dos países, né? E tantas outras atividades aí que vão sendo extintas. A própria atividade dos bancários, né? Que cada vez mais você não precisa mais ir ao banco. Quem é que vai ao banco, né? O próprio banco está botando o correntista porta fora, né? Hoje é aplicativo e tchau. Aplicativo. Cláudio Candiota. Se me permite, eu vou arriscar um palpite aqui. Onde está a origem dessa questão aí do Bolsonaro ter feito esse acordo aí com esse Ciro Nogueira, que, ao que se sabe, tem não sei quantos processos. Ficha suja. Artigo 45 da Constituição Federal. E, obviamente, os responsáveis são os deputados constituintes que fizeram essa Constituição. O que diz o artigo 45 da Constituição? Estabelece um mínimo de deputados federais por estado, estabelece 3 senadores e 2 suplentes, uma aberração completa, não tem Constituição nenhuma, e um máximo de deputados federais. Aí está o problema. É isso que forma os centrões. É isso que elege os Jucás, os Renans, os irmãos Viana no Acre, essa coisa toda. Porque o Acre, por exemplo, pegar Rondônia, o Roraima, estados que têm uma população de 300, 400 mil habitantes, deveriam ter um deputado federal, tem 8. Então, eles criam esse poder no Norte e Nordeste. Quem está mandando? O Norte e o Nordeste. Por quê? Porque eles têm multiplicidade de deputados federais que se elegem com 7 mil votos. Com o grau de corrupção que existe no país mais corrupto do mundo, se não é o mais corrupto, bota entre os 5 mais corruptos do mundo para ser bonzinho, né? Os caras compram votos. Para fazer 7 mil votos, com a quantidade de dinheiro que foi roubado, eles compram. E aí fazem maioria na Câmara. O próprio José Sarney, que é do Maranhão e se elegeu com 2 suplentes no Amapá, onde ele nunca foi, né, disse, quando assumiu, que o Brasil, com essa Constituição, era ingovernável. E o que nós vimos desde então? Que o Brasil é ingovernável. O que aconteceu? Os maiores corruptos da história da civilização tomaram conta do país comprando votos. Compravam para eleger e depois compravam para ser aprovado os seus projetos. O Bolsonaro resolveu não comprar e não conseguiu aprovar coisa nenhuma. Porque a maioria está com a minoria. Quem manda no país é a minoria do Norte e Nordeste. Isso é um fato. Basta fazer as contas, eu já fiz essas contas. Um dia eu vou trazer aqui, vou mostrar para vocês. O mapeamento. Vou mostrar para vocês. Estados que deviam ter 1, tem 8. Em 8 estados do Norte e Nordeste, com população pequena, que deveriam ter cada um, e portanto 8 deputados, eles têm 64. Então, assim, é inviável governar o país. O que fez o Bolsonaro, ao invés de comprar a dinheiro? Porque tinha gente buscando dinheiro em saco na caixa. Um deles foi presidente da Câmara, um sujeito do PT, não lembro o nome. Eu pego lá com um saco cheio de dinheiro para votar a favor do governo. Então, o Bolsonaro, até o momento, pelo menos até o momento, 2 anos e meio de governo, não me lembro na história, desde que terminou a Revolução, desde a Constituição de 88, um governo que tenha conseguido passar 2 anos e meio sem roubalheira. Eu não vi. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, quando raposas começam a tomar conta do galinheiro, bom, eu não sei. Agora, se virar uma roubalheira, acabou o Bolsonaro. Se virar uma roubalheira, acabou. Agora, se por um acaso
o Ciro Nogueira deixar cair o cofre no pé e ele for posto para a rua, bom, aí, quem sabe, se retoma a confiança. Por enquanto, estou pagando para ver, eu quero esperar para ver o que vai acontecer. Essa história do fundo eleitoral, como dizia o Boris Casoy, é uma vergonha. Deveria ser zero, cada um que vá se virar para se eleger. E o que nós, eleitores, podemos fazer é o seguinte, não vou votar em ninguém que use R$1 do fundo eleitoral. R$1. Eu vou fazer a coisa. Tem lá na transparência, lá no Tribunal Superior Eleitoral, está lá quem usou, quem não usou, quanto usou. Usou, não tem voto. Não vota nessa gente. Vota em quem não usa o fundo eleitoral. E tem vários que não usam. Gandiota, não vai ter eleição. Não, tem deputado que não usa. Não, tem deputado, mas o fundo, como estava, todo mundo usava. E é lei, é uma partida. Terminaram com a verba privada, com o apoio das eleições, é público. Eu vou fazer a lista dos que não usaram, eu vou ler aqui. Dos que não votaram. Dos que não usaram este fundo. Porque Olha, a gente não tem como saber quem votou, quem não votou. Não Eles fizeram um acordo de liderança lá. Exatamente. Começar por aí. Depois tem que saber como é que tu vai saber quem não usou. Não, está no site do TSE, no portal da transparência. É. Tu consegue saber. Tem. Não. Tem. E outra, aí vamos supor o seguinte, não conseguimos achar nenhum. Vão pelo valor. O que usou menos leva o voto. Tem um partido que faz a sua publicidade dizendo que os seus candidatos não usam. Um deles parece que é um artigo, o Partido Novo, parece que não usa. Sim, é o não Novo que usa. faz. Não sei se tem mais algum. Veja bem, se é por lei, verba pública, né, o fundo é público. A verba pública é o meu dinheiro, é o teu. Se é fundo público, nós pagamos para os candidatos, isto já estava lá, já estava consagrado em lei. Se é assim, em módico, como até já estávamos digerindo 2.700 bi, já estávamos digerindo, agora está indigesto. Pois bem, se mantivesse, seria justo que todos usassem equitativamente. É a regra do jogo. Agora, 4 bi... Não, mas a maneira de derrubar é não usar. Quer dizer, o deputado federal tem que se diferenciar por não usar o fundo. Porque, se eu não me engano, dito aqui, o Bibo Nunes foi o que não usou. Disse que bancou com o dinheiro dele a campanha. Não sei quanto gastou. Eu também não sei. Mas se ele gastou do dinheiro dele, tudo bem. Isso aí já é futurologia. Não. Ele disse aqui no programa. Ele disse... Não, digo para quem vai usar, quem não vai. Não, temos que vai saber. Mas acontece, temos que monitorar, tá aí a internet, entra lá e vê quem usou. E quem usou muito e quem usou pouco. E também pela quantidade de propaganda que vai se ver na rua, sim, mas já dá para saber. O pleito vai começar o ano que vem. Sim. Aí tu vai saber quem é que... Não, mas dá para ver quem usou no passado também. Mas isso bom, aí está lá. Vai ser meia dúzia de pessoas que vai fazer essa coisa. É uma pena, né? Mas aí vão continuar sendo dominados por esses vigaristas. Essa é a arma deles. Agora, ninguém tem outro... pesquisa. Tem os teus merchandise. Não, pode falar. Hoje, outro fato. Essas eleições. Agora, um grupo de deputados, há muito tempo, da oposição, está usando o Supremo. Então, houve agora uma representação, uma notícia contra o Braga Neto, né? Porque ele estava pressionando o Congresso para que, se não fosse impresso o voto, ressuscitar o tema agora. Se não fosse impresso o voto, não sairia eleição. Então, dizem que isso é crime de responsabilidade do ministro. Só que ele não disse isso. Não. Para aí. Então, houve agora o sorteio. Qual o ministro? Qual o ministro que caiu? Não sei, não acompanhei. Hã? Qual? Não, quem caiu foi o Onyx. Não. Quem? Mendes. Caiu com Gilmar Mendes. Meu Deus do céu. O Gilmar Mendes pegou o pacote da representação e dispôs no colo do Augusto Aras, que já foi confirmado pelo presidente, mas não pelo Senado. Então está com essa batata quente, o Aras. Bom, vamos processar, isso é crime do general Braga Neto, isso é crime que envolve o presidente, isso não é crime. Então o Braga Neto está aqui
para tomar uma decisão. Eu entendo, e o próprio general já desmentiu isso, que ele não falou coisa nenhuma e nem é ele que articula em nome do Executivo com o Congresso. Então, tudo bem. Então, o Aras provavelmente vai dizer, não há crime, vamos ao arquivo, promova o arquivamento. É o lógico que se espera. É o lógico. Pois bem, mas está aí. Mas aí tem um outro problema. O Aras ainda não está confirmado. Precisa da chancela do Senado. Ah, meu Deus. Bom, Que nó. a chancela do Senado passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, cujo presidente chama-se Alcolumbre. Meu o Alcolumbre Deus. esperava um ministério que lhe fora prometido e não recebeu. Então, a aprovação do novo ministro do Supremo e do Procurador-Geral da Justiça tem que sofrer a aprovação do Senado. Vão passar, nós sabemos que vão passar, mas quando? Isso também é massa de manobra, quer dizer, material para negociação. É isso, Candiota. É de amargar, meu amigo Paulo. Então, o nosso presidente, na tua linha de raciocínio, é do Amapá. É para matar. Muito bem, vamos adiante então falando da auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial tem uma sede em São Paulo, que vem conquistando cada vez mais aquele espaço, né, que é especial no país, o tambor financeiro, que é o Estado paulista, né, a referência financeira e exigência também por lá, né, de grandes empresas, grandes indústrias, enfim, aquela grande população. E a auxiliadora predial está muito bem lá, obrigado. Telefone em São Paulo da auxiliadora predial é o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100 e o site auxiliadorapredial.com.br. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis e também carteira de aluguéis, tudo isso é com a auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural. Olha aqui, minha gente, é o mais vendido, portanto, o mais consumido. 28 anos nessa bancada, todos os nossos comentaristas e nossos convidados degustam Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Aí nós vamos lá para o Barranco, subindo ou descendo a Protásio, há 51 anos no coração de todos nós gaúchos. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho. Minha gente, teleentrega em alta, mas bota em alta, ainda mais com esse frio, né? Com esse frio aí, o pessoal não sai, acaba não saindo, tem uma teleentrega, chega lá muito bem, né? Acondicionado, seu pedido, então a teleentrega lá no Barranco, 51 3331 6172, no Barranquinho, ali com Léo Piscine, é o 51 30 28 23 10, subindo ou descendo a Protásio. Garçons, cozinheiros, assadores, manobristas, todos estão ali com um propósito único, comandados todos por Elcio Furini, grande empresário, né? Um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, referência nacional por sua gestão, sua complexidade física, né, suas realizações, é referência no país. O CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, ele é modelo nacional. E jovens sedentos por oportunidades passam por ali, naqueles grandes, né, estágios que oferece o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE do Rio Grande do Sul, você vai assistir a mensagem.
ignorante. Vamos adiante, então. Vamos falar aqui, sabe de quem agora? Vamos falar, é triste, vamos falar do frio. Minha gente, hoje a gente andando nas ruas aí vê o pessoal tiritando, essas pessoas, né? Que não tem, né, um teto legal, não tem um forro na sua casinha, às vezes é chão batido, frestas nas paredes, né? Não tem vestuário, não tem um colchão legal, não tem uma cama boa, não tem um calçado, né? Não tem um cobertor, não tem alimentos não perecíveis, cestas básicas, isso faz muito bem para essa gente. Veja aí no seu ambiente residencial tudo que você tem para doar para esse pessoal, coisas boas, tá, minha gente? No seu closet, no seu roupeiro, lá na sua garagem, muitas vezes tem muita coisa boa lá, que às vezes está incomodando, ocupando espaço, que serve para tantas pessoas, né? Os nossos semelhantes, os nossos conterrâneos, que estão aí tão necessitados. A queda da temperatura vem se acentuando cada vez mais, vai ser o auge do frio, é esse momento que nós estamos vivendo agora. Então faça as suas doações, né? Abra o seu coração, estenda a mão para essa gente aí. Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se, Governador Eduardo Leite, olha a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Lógico. Não. É demais, lamentavelmente. Vamos adiante falar de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, comemorando nesse semestre 50 anos, meio século, Vidrobox Blindex. Tem tudo em vidros para construção civil, vidros para toda a obra, passam por Vidrobox Blindex. Tais como os vidros duplos com persianas internas, mais durabilidade, conforto e privacidade, vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana, vidros múltiplos, anti-vandalismo para lojas e vitrines externas, vidros temperados Blindex, também com película de segurança de fábrica, vidros duplos para controle térmico, e refletivos de alta performance. Tudo isso aí passa por Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, que tem o seu telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. E o CCG está aí mostrando a que veio, né, minha gente? Agora tem até um hospital de última geração no planeta, nós temos aqui em Porto Alegre, que é o Humaniza, né? O Hospital Humaniza. E o CCG Saúde não para de inovar. Olha só, a mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, que tem atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos a partir de R$ 98,27 por mês. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com seu corretor de confiança. Isso aí é CCG Saúde, Hospital Humaniza, o POP Humaniza, R$ 98,27 por mês. Quer um plano de saúde de primeira grandeza? Está aí à sua disposição. Fala com o seu corretor de confiança ou acesse o ccgsaude.com.br. Jurandir Soares, me traz notícias americanas ou ainda não? Não, eu só dar uma notícia daqui agora. Sim. Morreu um ator, que se eu falar o nome dele... Todo mundo vai saber. Não, muita gente não vai saber, pelo nome. Mas pelo que ele fazia, sim. É, o nome é Orlando Drummond. O ator Orlando Drummond morreu aos 101 anos. Dublador também de grande capacidade. É, dublador também dublador. Se eu disser o nome, aí todo mundo vai saber quem é. O Seu Peru. A escolinha do professor Raimundo. Seu Peru, do time espetacular que o Chico Anísio tinha na escolinha do professor, né? Professor Raimundo. Né? Que programa, que humor, que talento. E que time, né? Que time, né? Seu Peru. É verdade. Com 101 anos, né? Foi uma bela vida, né? Foi, alegre. E um grande ator e dublador e humorista. Fantástico. Mas eu tenho, Silvas, Sim. Aliviar um pouco a tensão dos assuntos pesados. Sim. Agora essa nota triste do Seu Peru.
do Jornal do Comércio, que tu tens aí, Certo. na sua página... Bota a capa do jornal aí, o disparado, melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do país, Ana, por favor. O Fernando Albrecht, na terceira Página 3, página 3. é dono da Começo de terceira conversa. página, É, começo tem de conversa. uma nota com humor que eu achei sutil e, ao mesmo tempo, sarcástico. Ele diz aqui, numa pequena nota, o seguinte, teste para vocês dois aí, para os três. Perfeição acústica. A engenharia nacional chegou à capacidade, Candiota, Jurandir, Silva, Sim. de a perfeição acústica nas divisórias de um imóvel, de uma casa. A tal ponto que, com essa perfeição, não se alcança nem as trombetas de Jericó e nem os carros de som das campanhas eleitorais. Não passa nada. E ficou nisso a notícia. E o que vocês deduzem? Por que está bem-humorada? É o isolamento acústico, é isso? Isso. Bom, o isolamento acústico normalmente a gente consegue com vidro duplo, por exemplo, numa janela. Não, né? mas ele só botou isso. Pois bem, se refere à nossa deputada mais votada da história do nosso país, que apareceu Tropiada. toda estropiada, com lesões, fratura do maxilar, perda de dente, na coluna, enfim, dentro de casa, uma poça de sangue no corredor e seu esposo num quarto Ao lado. ao lado, não ouviu nada. Você levou um pau do marido? Isolamento acústico. Isolamento agora. Ver a sutileza do Fernando Alves e mostrar. Eu ouvi 2 ou 3 depoimentos da deputada. E cada um deles não leva a verossimilhança, não há uma explicação, ela não consegue explicar. É estranho, muito estranho o que aconteceu com ela. Parece que agora... Pareceu o carro todo batido. Pareceu. Mandaram bater no carro. Tem outras versões, mas tem inquéritos, a Polícia Federal, a Polícia do Congresso estão investigando para explicar o que aconteceu com a deputada. Olha que é um troço extremamente... A vítima não sabe o que aconteceu. Eu acho que quando for revelado isso, se é que vão revelar, espero que Não, revele. ela tem obrigação agora de... Eu acho que vai ficar muito ruim para ela, né? Bicho, né? Imagina tu aparecer todo estropiado, não sei o que houve. Não tenho noção. Não, até agora está sem explicação. Isso aí é uma coisa sem pé nem nada, cabeça. Não sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Eu acho que ela levou um laço em casa. Eu acho. Não, mas olha, que laço, hein, para deixar nesse mas deve estar estado. aprontado, né? O que é que tu me diz? Que Roberto? laço. Olha, eu já pensei muito sobre isso. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Cada um de nós já passou por uma solução. Vamos ao fato incontroverso. Ela está toda quebrada. Então, isso é um fato. É um fato. Agora, a quantidade de versões que já apareceram são incríveis. São mais inverossímeis ainda do que não saber de nada. Quer dizer, o resultado... Essa história da acústica não tinha me ocorrido. Né? Essa história da acústica não tinha me Isso ocorrido. foi uma forma sutil. Porque o apartamento tem que ser muito grande, né? Para não se ouvir nada do que aconteceu, a pessoa toda Esse estropiada. negócio de marido dormir separado, em quartos separados... Não, isso até é aí normal. a rainha da Inglaterra, Isso é a rainha comum. da Inglaterra Não, isso já- morava separado, mas tudo bem, dormia separado. Isso, como a internet, já é universal. Agora, ninguém ouviu nada. Fica a internet. O marido e a mulher dormir separado. O cara estava distraído. Não, o cara estava distraído na internet e não ouviu nada. A empregada também não. É tragicômica essa história. Ai, ai, ai. Agora, por exemplo, uma das versões da história do acidente de carro
faria algum sentido. Faria algum sentido. Mas por que eu não acredito nessa versão também? Porque dizem que era um carro importado e tal. Os carros importados têm 400.312 airbags. Não estourou nenhum. Não estourou nenhum? Entendeu? Também essa história não fecha, não fecha. Não fecha. Não. Nenhuma história fecha. Por isso, agora, uma história que fecha, quer dizer, para quem está tentando fazer uma versão, é não chamar a polícia. Por que não chamou a polícia civil, que é quem investiga esse tipo de caso, vai chamar a polícia legislativa? Que experiência tem a polícia legislativa em esse tipo de investigação? Isso o Paulinho, que é criminalista, sabe melhor que eu. Pessoal, por que ela não se licenciou? Licenciou, bota lá o seu suplente, papapá, fica em casa 30, 60 dias, recupera a lata e vamos embora. Estabelece que fez uma viagem, sei lá. Não conta nada para ninguém. Some. Seria melhor do que explicações vazias. Né? Exatamente. Explicações que não explicam. Que não explicam nada. Bom, vamos adiante então, falando da Câmara. Eu estou num assunto mais leve. Tá bom, Leve dependendo do ponto de vista. Impressionou a tua relação que tu fez com o casal que estava separado pela internet. Pela internet. Não, é que é o seguinte, ó, tá, aproveitando o gancho do Paulo Lima, o marido e a empregada estavam ambos na internet com fones, um escutando música e o outro escutando entrevistas. Aí não houve mesmo, não houve nada com os fones de ouvido. Muito bem, não é fácil, viu, minha gente? Não é possível, fácil. Também era muito difícil. Tudo é possível. Então, um suquinho Petri para a gente, né, dar uma corrigida no Leme. Muito bem, vamos falar da Câmara de Dirigentes Lojistas, né? A CDL Porto Alegre. Olha aqui, ó. Alô, empresário, você já parou? Dá uma olhada aqui nessa mensagem da CDL. Já parou para ver quanto a sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? É um belo de um capital, pode ter certeza. Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de crédito ideais para todos os tipos de negócio, tá ok? Então, qualquer tipo de atividade que você tenha, funciona essa situação aqui da CDL. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000 CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Então aí tem empresas, às vezes, que têm até uma dificuldade financeira, muitas vezes, por que não? E tem aí, né, muito dinheiro aí represado e aí não sabe como buscar, né? Então está aqui. Então tá. Com dívidas em atraso, sua empresa pode receber. É só ajudar você. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para essa recuperação de créditos, ideais para todos os tipos de negócios. Então, liga com CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Tá? Vamos falar agora, sabe de quem, minha gente? Nós vamos falar do Chihuahua. Chihuahua, que é exatamente o mar na mesa, né? Olha, hoje também um chihuahua, lá, um camarãozinho, um peixinho, lá, por exemplo, uma muqueca de peixe, uma casquinha de siri, um bacalhau mineiro, um peixe à romana, né? Um camarão adorê, bacalhau às natas, uma maionese de camarão. Olha aí, tá tudo aí, bacalhau português, olha só que coisa linda. Isso é tudo lá com o João Careca, no Chihuahua, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Fala com a Cíntia, teleentrega ou reservas, né, para você comparecer no restaurante, no Chihuahua, tradicional Chihuahua, agora ali na Teixeira Mendes. Desce a Nilo Peçanha, no sentido Iguatemi, quando chegar na Homem Company, né, ali é a Teixeira Mendes, ali no Weiman, né? Então ali você entra à direita e no número 1216 está chegando no Chihuahua. Teleentregas 31056767, teleentrega 31056767 e o site chihuahua.com.br. Então te liga com camarão à baiana, camarão à grega, olha aqui, ó, congrio à milanesa, congrio à belle munere, olha as entradas, só coisa boa, né? E é por isso que eu digo, mar na mesa é o Chihuahua. A tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar, Chihuahua, comandado pelo João Careca, e também fala com a Cíntia, que você tem a teleentrega imediatamente ou reservas de mesas lá no restaurante Chihuahua, Mar na Mesa. Então te liga, Teixeira Mendes, 1216, telefone para a teleentrega 31056767 ou para reservas,
ou para reservas é o mesmo telefone. E o site chihuahua.com.br. Então tá. Vamos adiante, falando agora, sabe de quem? De Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. 3 lojas espetaculares, todas elas com atendimento de gente que entende do mercado, do ramo, e lá só tem, assim, rótulos importantes com muitos descontos, de 15%, 25%, 35%, e você faz um tour pelos países produtores de vinho, seja a Europa, né? Seja lá o Canadá, o Chile, seja a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira, Uruguai, Paraguai, Argentina, aonde se produz lá na Califórnia, por exemplo, vinhos maravilhosos também. Todos esses vinhos desfilam nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora, né? Com preços, como eu digo, lá no assoalho, parcelamentos no cartão de crédito, todas as bandeiras, parcelamentos, e se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não custa nada. Então, só atendimento de primeira grandeza, de gente que conhece a atividade vinícola, e também estacionamento e segurança nas 3 lojas. Vamos ver a primeira loja, que é na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, está aí a loja da Cristóvão Colombo, com as condições que eu falei, atendimento, estacionamento, segurança. Depois vamos para a Alameda Lipo César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, bem pertinho ali do Colégio Anchieta, tá? E depois viajamos para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Todas as 3 lojas com atendimento de gente qualificada e com estacionamento, segurança, etc. e tal. Vinhos com rótulos importantes em promoções, combos, tá? É muito interessante também esse esquema de combos lá em Vinhos do Mundo, os parcelamentos do cartão de crédito e os descontos de 15%, 25%, 35% em rótulos de qualidade, Muito bem. Fala, Candiota. Pois a propósito dessa nota do Simers em defesa do ato médico, eu comecei a perceber que tem muita gente se automedicando a partir dessas conversalhadas aí, das vacinas que funcionam, ou de alguns amigos nossos até que, mesmo vacinados, contraíram essa doença maldita do vírus comunista chinês. Aí eu conversando, o que eu noto? Olha o Trump falando aí. Vírus comunista chinês. Da onde veio o vírus? Da onde veio o vírus? Veio da China. Da China. Qual é o regime na China? Comunista. Ditadura comunista. Então, de onde veio o vírus? Do regime comunista chinês. Pronto, obrigado. Parece uma charada. Tinha uma charada novíssima, disse, torturado na China. Vem da China e produzido na China. Um. Conceito, negócio da China. Vocês fizeram charada alguma vez na vida? Não é a minha especialidade. Isso é uma novíssima. Vem torturado na China. O pé, as chinesas torturavam o pé para deixar o pequenininho. Vem da China o Xin, que se chamava todo chinês de Xin. E produziram na China o chá. Negócio da China, pechinchá. Mas que volta aqui. Para chegar no resultado. É que tu não está da China? Mas aí o que aconteceu? Eu conversei com um médico que já curou perto de 1000 pacientes, algo nesse sentido, e fui lá perguntar, vem cá, talvez esse pessoal está indo aí tomando esses medicamentos e tal. Porque essa nota do Simers, ela tem origem na ação de um partido de extrema esquerda contra o município de Porto Alegre, que proibiu o município de distribuir uma série de medicamentos e, com isso, os pacientes do SUS ficaram sem acesso a esses medicamentos, a esses tratamentos e tal. E agora, com essas notícias sobre vacinas, que nunca ninguém disse que seriam 100% eficazes, nenhuma e ninguém disse que era, não é? Passaram, então, a se automedicar. E o que me disse esse médico? Que dependendo do tipo de vacina, tem medicamentos que interferem na eficácia da vacina. Então, se você que está me ouvindo quer fazer alguma espécie de tratamento, consulte um médico. Consulte o médico. Não saia comprando remédio, por mais barato que ele seja. Consulte o médico. Se por um acaso ele não vamos dizer assim, não sintoniza com a sua ideologia, procure outro médico. Mas não saia comprando remédio depois de vacinado, porque tem alguns medicamentos que não ajudam na imunização, até atrapalham. Isso eu aprendi esse fim de semana
conversando com esse médico, estou passando aqui o conselho. Consulte um médico nos primeiros sintomas, que ele vai saber o que vai lhe receitar, porque quem sabe isso é um médico. Não é um partido de extrema esquerda, não é um político, não é um comentarista de grandes redes de televisão que não entendem absolutamente nada de medicina e passaram a dar palpite sobre isso. Principalmente os de extrema esquerda. Os de esquerda também. Né? Agora, quem sabe de medicina é o médico. Então, por favor, quando passar a nota aqui em defesa do ato médico, consulte o médico. É o que recomendo o Simers. Estou assinando embaixo da nota do Simers. I rest my case. É isso aí, tá certo. Assinando embaixo da nota do Simers. Fala, Paulo Olímpio. Voltou o tema voto impresso. O presidente agora, com a liderança, com a Casa Civil na mão do senador que comanda o Congresso, o Senado, e o presidente da Câmara também lhe apoiando, está confiante de que este projeto, que está ainda numa comissão sobre o voto impresso, tenha sucesso. Não vai ter sucesso, eu já disse aqui dessa tribuna, dessa bancada, Jurandir, que é inviável. E o presidente disse a semana passada que já tinha desistido disso. Inviável por quê? Porque tem que passar por emenda constitucional. E tem que ser aprovada até 3 de outubro do corrente ano, um ano antes das eleições. Uma emenda constitucional, depois de passar pela comissão, não passou ainda na comissão da Câmara, vai para a Câmara dos Deputados, votação dupla, depois para o Senado, se houver alguma modificação, volta para a Câmara. Isso é praticamente inviável e não tem maioria. E precisa de 2 terços. 2 terços. Dois não terços. tem maioria simples, muito menos 2 terços. Então estão transformando o voto impresso em lenda urbana. Nisso, o Gilmar Mendes tem razão. A expressão não é minha, foi dele essa expressão. Voto impresso, diante das circunstâncias que estamos vivenciando, é lenda urbana. Então, vamos parar com isso, pessoal. A eleição deve sair no processo que está funcionando. Se houver necessidade, e alguns creem que sim, que precisa uma auditagem, uma capacidade de auditar, que se faça uma lei para outras eleições. Porque nessa eleição é inviável, não tem, é impossível. Reafirmo dessa bancada, Silvas. Sim. Sob minha responsabilidade, não quero te envolver nisso. É o que parece, Paulo Olímpio. Mas o que eu já vi acontecer é eles voltar, eles quem? A maioria do Congresso Nacional. Eu já disse, são volúveis. Que é contra o país. Que é a maioria. É a maioria. Já vi essa gente votar emenda constitucional na calada da noite. Eles fazem o diabo. Eles, se quiserem que haja transparência nas eleições, eles conseguem. Se eles não quiserem, não conseguem. Então nós vamos saber que se não for aprovado, é porque eles não quiseram. E se eles não quiseram, é porque tem gato na tuba. Porque eu fiz uma análise, eu até ouvi na Guaíba. Acho que no programa agora. Né? Que só 2 países, além do Brasil, utilizam apuração eletrônica. Não, isso não. Butão, Bangladesh e Brasil. Só esses 3. Todos os outros países têm voto impresso. Todos. A propósito disso, então não é possível. O Juremir levantou dados e já trouxe aqui nesse programa. O nosso... eu levantei a colocação jornalista aqui. Internacional. Encontramos 35 países que usam urna eletrônica. Não igual a nossa. Não igual a nossa. Mas urna eletrônica, as urnas eletrônicas até nos Estados Unidos tem. Mas todos têm apuração. Não é o mesmo sistema do nosso, é outro sistema. Não, é outro sistema, mas acontece o seguinte... Mas é mais seguro, menos seguro?
Suponho que seja mais seguro. Não, né? olha aqui, ó. Não temos elementos. Os pra afirmar, países, nós não qualquer. temos elementos e jamais teremos Por que elementos. não copiam esse modelo Porque deles, se né, não então? tem, o voto impresso, tu vai provar como? A prova precisa ser material, não a prova material. Não é possível. Eu até concordo. Se o voto é nisso. contado dentro da urna... Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o Gilmar Mendes disse que a urna eletrônica brasileira é um case de sucesso. Aí, um case de sucesso é o seguinte, alguém desenvolve alguma tecnologia e ela é uma maravilha, e o que acontece? Todo mundo compra o Windows, todo mundo compra a Apple, porque é uma tecnologia de sucesso. Quantos países importaram, compraram, adquiriram, alugaram a tecnologia brasileira? Zero. Zero. Pô, se fosse bom, pelo menos um iria... Não, nenhum. Ninguém quis, ninguém quer saber. As grandes democracias não querem nem ouvir falar. A França chegou a fazer uma experiência e hoje é proibido na França. É proibido. Nos Estados Unidos, a Universidade de Princeton fez um estudo profundo e violou urna de primeira, segunda, terceira e quarta geração e demonstrou na TV como é que fazia. Em todos os canais de televisão. O que aconteceu? Proibido nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos ninguém proíbe nada, mas ninguém usa essa geringonça. Ninguém. Então tem que haver uma razão para o mundo não usar. Só o Brasil está certo e 193 países da ONU estão errados? Não é possível. Agora, o sistema, esse que é reivindicado para ser usado aqui no Brasil, ele é usado no país. A urna eletrônica com o comprovante impresso. E tu sabe qual é o país? Venezuela. Minha nossa. Só que o problema é que lá o Tribunal Eleitoral é nomeado pelo chavismo, né? Tal. Mas olha aqui, ó, até vou te dizer o seguinte, ó. Hoje é o Maduro. Eu vou dizer o seguinte, eu conversando com o juiz eleitoral há algum tempo sobre esse assunto, a certa altura, ele disse assim, não, a única forma de violar a urna é tendo acesso à urna. Ah, é? Então há uma forma, tendo acesso. Foi o que descobriu a Universidade de Princeton, fazendo essa demonstração em todas as redes de televisão dos Estados Unidos. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Eles botaram lá 3 votos para o George Washington e 2 para o Paulo Olímpio. Resultado, 3-2, ok. Depois o cara fazia não sei o que em menos de 1 minuto e votava de novo. E a gente via ali, 3 votos para o George Washington, 2 para o Paulo Olímpio. Resultado, 3 para o Paulo Olímpio, 2 para o George Washington. Isso eu vi na televisão americana. Ninguém me contou. Aí depois que ele me disse que tinha que ter acesso à urna, eu fiquei pensando o seguinte, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Eu perguntei para ele, concorda comigo? Sim, concordo, é um dos mais corruptos do mundo. Quantas urnas tem? 600 mil urnas. Quantas pessoas têm acesso à urna? Outra pergunta que eu fiz, eu discutindo com o juiz, hein? Aí ele vai dizer para mim assim, não, é 4, 5, 6 pessoas. Bom, então 6 pessoas vezes 600 mil urnas são 3.600.000 pessoas que têm acesso à urna. No país mais corrupto do mundo, eu tenho que acreditar que 100% dos carregadores de urnas são honestos. É difícil. É difícil acreditar nisso. Se hoje se faz pagamentos, se faz transferências, tudo pelo telefone aqui na mão, tá? Os bancos, o Banco Central, todos os bancos privados, enfim, estatais, tudo faz para que transfere 50 mil, 30 mil, 10 mil, 500 reais. Como é que isso é seguro e o voto não é seguro, então? Como é que não se faz? Se tudo isso aqui se faz hoje pagamentos, o mundo financeiro do Brasil está despendurado no telefone. Eu não sei, mas eu imprimo o comprovante. Não, eu imprimo tudo. Eu também. Mas o Tribunal de Justiça está uma gritaria aqui, a OAB, presidente Breyer, as seccionais, porque vazou tudo lá, foi tudo para o espaço, está compreendendo? Fora o que eles querem que o pessoal volte a trabalhar também, né? Porque chega de pandemia, né? Por favor. Mas, enfim, está aí a gritaria porque não há segurança nenhuma. Os processos foram para o saco. O sistema é vulnerável. Do segundo grau, do primeiro já funcionando, e o segundo por isso que existe, mas Paulo Olímpio, por isso se estabelece a desconfiança. As pessoas não têm segurança. Tem pessoas que não querem saber de Pix, nem de fazer transferência, porque tem muita gente, pega nas famílias, que já, olha, houve um débito na minha conta, o banco repôs, que eu não fiz, eu não paguei ninguém e saiu R$200, R$2.000 da minha conta. Eu não discuto isso que o Por que a transparência é ruim? Por que a transparência é ruim? Uma auditagem, uma capacidade de auditagem sempre seria uma super garantia. E qualquer pleito, em qualquer lugar com super garantia é ótimo. O que eu estou dizendo e acentuando é o que seguinte, não dar tempo. Há 20 anos
esse sistema tem sido aplicado. Nunca se apontou um fato concreto, nunca. Este presidente foi eleito com 60 milhões e depois do Trump lá, questionou. O Aécio Neves contestou a eleição da Dilma. Todos os outros contestaram. O filho ganhou 1,5 milhão, a Joyce, que trocou de partido agora, ganhou 1,5 milhão. Ninguém contestou. Agora, nós vamos criar um problema antes dele existir. Isso é que eu não estou concordando. E é inviável, se nós usar as regras do jogo. Também não discuto que na calada da noite o Congresso pode fazer o que bem entende, mas não vai fazer, Candiota. As eleições vão ser digitalizadas e nós temos que parar de discutir esse assunto, no meu entender. Agora, Paulo Oliveira, não quero amordaçar ninguém. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu desde que foi implantada a apuração secreta. Porque dentro da urna é secreta. Eu não posso ver quem está contando. Então, a apuração secreta, desde que foi implantada, ganharam só partidos de esquerda. Aí apareceu um maluco tipo Bolsonaro, que fez milhões de votos. Porque uma coisa é certa, não é possível violar 100% das urnas. Não é possível. Eu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu não acredito que seja uma urna sequer violada, porque eu acredito no nosso Tribunal de Justiça. Agora, lá no Norte e Nordeste, onde tem proprietários, os estados têm proprietários, e nós sabemos o nome dos donos de cada estado, no Acre, no Piauí, no Maranhão, no Amapá, no Alagoas. Sabemos quem são os donos há anos. Na Bahia, capitanias hereditárias. Lá eu não sei o que acontece. Olha o que aconteceu no Tribunal de Justiça da Bahia, olha o que disse a Eliana Calmon, e o que aconteceu lá, que mandaram prender gente lá, depois, advogado, não sei quem mais, todo mundo, um rolo danado no Tribunal da Bahia. Então é o seguinte, por que não ter um voto impresso para contar? Eu faço os pagamentos eletrônicos, imprimo tudo. Pode me acusar de ser contra o meio ambiente, mas se der rolo eu tenho a comprovante lá. E uma coisa que tem dito aí na televisão, seguidamente, os que defendem o voto impresso é o seguinte, você vai lá na lotérica, joga na loteria, vira as costas e vai embora, ou você pega o comprovante? Ô, Candiota, o rombo já acontece antes da urna eletrônica. Tu acabou de citar, lá no Nordeste, os coronéis vão lá e mandam, e tu tem que votar no fulano, tem que votar no Beltrano, votar no ciclano. Vai no Rio de Janeiro, aqueles traficantes lá mandam todo mundo, determinam em quem tu vai votar, e depois eles fazem a checagem lá na vila. Se quantos votos, eu tinha que ter aqui 800 votos, só teve 750, e por quê e tal? 100 vai pro paredão. Mata 50, na eleição seguinte não então, tem 800. Ó, isso já é uma gandaia geral do sistema aí. Me parece que estamos aí, agora não tem mais remédio. Não, se não vai dar tempo é uma outra história, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Mas é isso que eu me refiro. É que eu me baseio no seguinte, Alemanha, França, Suíça, Itália, Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul. Nenhum usa. Japão usa. Não é 100% eletrônico. Ah, não é 100%, mas usa. Mas usa voto impresso. Tem voto impresso. É que não dá para confundir a urna eletrônica com o voto impresso. O que eu quero, está se estabelecendo aqui. Só para terminar, me permite. O que eu quero é que não se pregue essa coisa que não vai se praticar, para criar instabilidade emocional. Se perder, foi roubo, foi isso, foi aquilo. Sabe onde é que aconteceu isso? No teu modelo ideal de país, que foi o United States of America. Mas esse é o exemplo Quando houve uma invasão no Congresso, nos Estados Unidos... Quer que eu te explique o que aconteceu? Quando o senhor Trump perdeu a eleição e disse que houve roubo. Aí os seus fanáticos invadiram o Congresso. Quer que eu te explique o que aconteceu? Que tu quer aqui? Não, eu vou te explicar o que aconteceu nos Estados Unidos. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o que vai ou não vai acontecer no Brasil. Nada, zero. Tu sabe que lá nos Estados Unidos existe um tipo de votação que se chama absentee voting. O absentee voting é o seguinte, a pessoa está doente, está com dificuldade de locomoção, etc., ela envia uma correspondência para o departamento lá eleitoral e diz que quer votar em casa. Então, o departamento que controla a eleição manda o voto para essa pessoa pelo correio.
E ele é feito da seguinte forma, a pessoa vota, coloca o voto dentro de um envelope que também vem do setor lá, é lacrado, ela assina e depois coloca dentro de um outro envelope que também é lacrado, que já vem com o endereço para onde ele deve ser devolvido, e ela também assina. Quando esse voto chega lá na zona eleitoral, alguém confere a assinatura. Se a assinatura está ok, então a pessoa abre aquele envelope e coloca o voto dentro da urna. É assim que funciona o absentee voting. O que fizeram muitos democratas nos Estados Unidos? Eles não foi o absentee voting que houve ou não houve fraude. Eles simplesmente remeteram a varrer votos pelo correio. Eles enviaram diretamente para as residências dos eleitores. Chegou lá, o eleitor podia ter se mudado, ninguém viu isso. Quando voltou, eram milhões de votos que deveriam ser checadas as assinaturas. Não foram checadas as assinaturas, não havia como checar milhões e milhões de votos que foram jogados, uma plantação de votos pelo correio. Foi isso que foi contestado, está sendo contestado lá no Arizona, já encontraram 600 mil votos que agora que estão surgindo. Não vai mudar o resultado da eleição. E nenhum tribunal admitiu qualquer fraude nos Estados Unidos. Não, porque não há tempo. E lá não tem norte nem nordeste. Não, porque não há tempo de fazer essa prova. Você conferir 50 milhões de assinaturas, não tem como. Ô, Candiota, não tem como. Ridículo esse troço dos Estados Unidos. O Biden ganhou por 5 milhões de votos a mais, 74 delegados no colégio eleitoral, aí ficar contestando, dizer que houve falcatrua, é ridículo não isso. Não quer dizer que seja ridículo. Correto enviar voto pelo correio. Isso aí é um absurdo. Isso aí vai ser modificado. Mas imagina tu receber os votos pelo correio. Mas é a realidade, mas sempre foi assim, tia. Como é que agora não pode valer? Nessa quantidade jamais aconteceu. Jamais aconteceu. Nunca houve isso aí. Nunca houve. Mas aqui, ó, ridículo essa contestação. E isso não tem nada a ver, inclusive não tem nada a ver com a questão que ocorreu lá na eleição quando o George Bush ganhou, era Bush versus Gore. Não tem nada a ver com aquela situação. É completamente diversa. Naquela ocasião... Sim, mas olha aqui, ó. O fato é o seguinte, os Estados Unidos é choro dos republicanos. Os democratas perderam a eleição, a Hillary Clinton ganhou no voto popular por mais de 3 milhões de votos, perdeu no colégio eleitoral. Não houve a mínima chiadeira. Aceitaram plenamente o resultado. Aí o Trump levou 5 milhões de diferença, 74 delegados do colégio eleitoral. Eu fui roubado, houve roubado. Para com isso. É isso que não se quer aqui. Para com isso. Mas o voto impresso não provoca isso, porque aqui ninguém vai mandar voto pelo correio. Em todo o mundo, 35 países já utilizam urnas eletrônicas para captação e apuração de votos. O levantamento é do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, sediado em Estocolmo, na Suécia. A lista de nações democráticas como Suíça, Canadá, Austrália e Estados Unidos, nesse caso a adoção é de sistemas eletrônicos existentes em alguns estados. Na América Latina, México e Peru também fazem uso das urnas eletrônicas. Na Ásia, além do Japão e Coreia do Sul, há o exemplo da Índia. Maior democracia do mundo em número de eleitores, mais de 800 milhões, o país utiliza um sistema semelhante ao brasileiro, mas adaptado à realidade local. Mas tem contagem de voto impresso. Então, vamos mudar isso. Isso é sonho, é lenda urbana. Estou com Não, aqui, ó, mudo, preparo. Olha aqui, ó, vamos adaptar, vamos. Eu acho que é válido. O voto na urna eletrônica sai o impressozinho ali. Mas vamos preparar isso para a próxima eleição. Essa aqui está muito em cima. Evidente. Essa aqui está muito em Por que cima. não fizeram isso antes também? Pois é, podia ter começado logo então. Logo no início. Por alguns interesses, talvez não fizeram antes. Eu não vejo mais uma porque, que eu não vão vejo jogar, qual é mais o uma que vão jogar no problema. escuro. Não vejo qual é o problema de imprimir o voto. Não, Candiota, a grande verdade é o seguinte, aqui 3 figuras do nosso comentarista aqui, 2 são a favor da urna eletrônica, que é o caso do Jurandir e do... Eu sou a favor da... Não, eu concordo E que ele tem... é contra. É isso aí que está acontecendo. Eles acreditam e acham que ela chancela a verdade, a realidade, a lisura. E tu sabe por quê? Sabe por quê que na Alemanha foi proibido o voto eletrônico? Porque um eleitor, escreveu lá para o setor dizendo que não confiava nesse negócio. Os caras fizeram uma investigação e resolveram não adotar mais esse sistema e adotar a contagem de voto físico. Não vejo como o país mais corrido do mundo vai ter que... Eu, como promotor de justiça, fiscalizei eleições municipais com o voto da cédula.
voto impresso, cédula, a fraude campeava. Sim, eu fui escrutinador também. A fraude Era a maior campeava. barbada para fazer uma fraude no escrutínio. Aquele voto. Mas, vem cá, votação perfeita, sistema perfeito não existe em parte nenhuma. Mas por que as maiores democracias não usam esse negócio? Tu está enganado em relação ao Japão. Não usam votação e Bom, apuração 100% então a eletrônica. informação do Instituto Internacional Olha, sediado na Suécia está... convém pesquisar, Tá. porque eu ouvi na Guaíba que só tem 3 países que usam esse troço. Entendeu? Então, assim, a fonte que tu ouviu não é a mesma da Rádio Guaíba. Tem, não. Mas tem que olhar essas fontes. Tá em português essa matéria aí? Tá em português. Então esquece, vai investigar em inglês. Vai investigar em inglês. Ai. Aqui o Brasil é o campeão interplanetário da fake news. Tu vai acreditar numa versão dessa? Vamos pesquisar em inglês. Isso aí. Não, Eu pesquisei então em inglês. é a mesma coisa o seguinte, então também não acredito nessa que diz que é só Butão e Bangladesh. Também não acredito. Tudo bem, vamos fazer uma pesquisa em inglês. Essa eu sei que não é. Eu vou dizer uma coisa para vocês, honestamente. Eu acho que para acabar com essa, Se tiver eu acho- essa discussão Tá e na essa hora. desconfiança, tem que ter o seu. Pode ser a urna eletrônica, mas ela te imprime, está aqui. Mas eu levo- isso é óbvio. Eu votei no Antônio, está Pronto, aqui. eu quero ter certeza. Não, tá Faça certo, eu isso acho que é pra isso. próxima eleição. Mas só que tá certo, aquilo que está dizendo, para a próxima Não eleição... fizeram porque não quiseram, Jurandir. É. Não fizeram porque não quiseram. Algum interesse ou interesse, como dizia Leonel de Moura Brizola, existe. Por que não fizeram? Agora a discussão chegou em cima da hora, agora não dá, agora não dá, agora não dá. Não dá mesmo. Nos Estados Não dá. Unidos se dá Vão um adequar empate. esses equipamentos para fazer o voto impresso. Tá bem. Nos Estados Unidos, se há um empate ou se é a próxima, a diferença é pequena, a recontagem é automática. Em alguns estados é 0,5% e outros é 1%. Reconta automático. Reconta o quê? O voto impresso. Porque Acho que- a conta. Eu acho que tem que respeitar a dúvida. A dúvida deve ser respeitada numa Sim, eleição. eu Tem que vou ser dizer, eu respeitado. já falei e reafirmo, não tem dúvida nenhuma no Rio Grande do Sul, nenhuma. Mas nos estados que tem proprietário, não acredito em nenhum deles. Não. Lá para cima é um perigo. É um Acredito perigo. nenhum. Vamos falar do Grupo Zafra, 86 anos, melhor supermercado do planeta. Zafra e Bourbon, os cartões Zafra extraordinários, com descontos espetaculares em vários produtos, né, parcelamentos para quem tem os 2 cartões Zafra, né? E também acumulam milhas, tem todos os benefícios. E as compras, né, com preços também no assoalho e parcelamentos. Em campanha, então, institucional do Zafra aqui, que a gente está chegando lá, nesta campanha que está acontecendo já há mais de 6 meses. A vida acontece quando a gente se encontra. E isso vai acontecer em breve. Eu acho que agora, nesse final de ano, aí, Natal e Ano Novo, vamos ter aí quase que uma plenitude, né? Sem aglomeração, mas no ambiente familiar, no corporativo, as pessoas que estão mais ou menos o ano inteiro juntas, né? Os amigos vão poder, né, confraternizar, se abraçar, etc. e tal, porque a vida acontece exatamente quando a gente se encontra, como é a proposta institucional do Grupo Zafra, 86 anos, dá uma olhada. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafra. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Vamos adiante, né? Badesul Desenvolvimento, sustentáculo da economia gaúcha, né? Proporcionando aí grandes desenvolvimentos, investimentos, né? Em várias produções, né? Na produção primária, na indústria, no comércio. Badesul Desenvolvimento. Olha aqui, ó. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Por isso que eu digo, ele é um sustentáculo do crescimento gaúcho. Veja a mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Pergunta em inglês Vamos ao adiante, contrário. vamos adiante, então, falando de Elevato, que tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas importadas e nacionais. Olha a mensagem que tem a Elevato para você aí. Sua casa, nossa causa. Quando você entra numa Elevato,
não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Adiante vamos falando de Grupo Di Paolo. Galetos Di Paolo, espetacular, né? Lá em São Paulo, minha gente, é uma loucura que está conquistando o Di Paolo em São Paulo. Fantástico. Aqui em Itapema, aqui em Santa Catarina, aqui ao lado, né? No Paraná, na nossa serra, em Porto Alegre, tudo é Di Paolo Galeto. Olha aqui, Di Paolo Galeto, Consequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e também por teleentrega. Expresso Di Paolo, no Boulevard Laçador, em Porto Alegre, Caxias do Sul também, com atendimento presencial e a teleentrega, né? Aquilo que você fez o seu chamado lá, em seguidinha está chegando aí a sua encomenda. Horários de cada casa e mais informações sobre os serviços nas redes sociais, em @AmoDiPaolo e também @Expresso Di Paolo. Então te liga aí com Di Paolo, ali no Boulevard Laçador, por exemplo, é incrível, né? Tanto o Expresso Di Paolo quanto o Di Paolo Galeto, minha gente, nesse final de semana era incrível. A frequência é 17 horas, casa cheia. Por quê? Por causa da qualidade de Di Paolo. Veja a mensagem. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Paulo Olimpo Souza. O nosso presidente, com as duas conquistas que obteve com o Ciro Nogueira na Casa Civil e a presidência da Casa, está imune com relação a impeachment. Acho que votação qualificada para impeachment não vai haver. E o que a CPI quer? Responsabilizar o presidente por crime de responsabilidade e levá-lo para um impeachment. Esse é o objetivo da CPI, está evidenciado isso. Pois bem, eu não assisto, não acompanho a CPI, mas hoje está centralizada a prova em 2 pontos. A AstraZeneca, duas empresas intermediárias resolveram ir ao Ministério da Saúde para negociar a AstraZeneca, e a AstraZeneca não negocia através de intermediários, isso está fora de questão, e a Covaxin, tal de Covaxin, que uma empresa precisa resolveu ser intermediário. Atravessador, na linguagem popular, é o atravessador, aquele que quer jogar, explorar influência para ganhar algum na negociação. Isso pode envolver alguns servidores do Ministério da Saúde? Sim, pode. Estão já sendo investigados e poderá
ao fim e ao cabo, essa CPI, quando terminar lá por dezembro, indiciar alguém para encaminhar ao Ministério Público, que é o titular de uma ação penal. Mas nenhum desses processos chegou a lugar nenhum. Nem o Covaxin, embora tenha havido um empenho, foi desfeito, foi um anulado e depois a negociação não saiu. Então eu estou analisando como um advogado que atua na área de criminalista, na área do procedimento criminal, estamos diante de quê? O crime tem um íter, o caminho do crime: cogitação, execução e consumação. Para que haja um crime consumado, tem que percorrer esse caminho. Por mera cogitação, ninguém é passível de pena. Cogitatio penum nemo patitur. Pensiero não paga gabella, diziam os italianos. Pensamento não paga imposto. Se houve uma trama organizada, ela morreu. Bom, mas houve tentativa, iniciou a execução. Mas como? A AstraZeneca, né, é crime impossível pela impropriedade do meio e é impossível de ser consumado. Então, nem tentativa... Eu já estou olhando, eles que venham a mim, os indiciados, que eu mato esse processo no peito. Isso não existe. E a empresa indiana lá descredenciou essa Descredenciou, são atravessadores que estão aí. Então, por esse lado, se não havia chance, o presidente está imune. Não pela vacina, por esse mas lado imune não vai. do impeachment. E pelo Congresso, agora que ele está com o Centrão praticamente sob controle, mas como tu disseste bem, é volúvel, o Centrão pode mudar de ideia. Eu acho que ele chega ao fim do seu mandato. Se vai ter um segundo mandato, isso é outra questão, e eu não quero fazer nenhum juízo. Só Deus sabe. E o caso da deputada Reutemann, quem pode resolver é Agatha Christie. É bem do estilo do... Isso daria um livro legal. Um livro legal para Agatha Christie. Tu prefere a Agatha? Edgar Allan Poe. Não, ou Edgar Allan Poe. Ou Edgar Allan Poe. Aí é filme de terror. Alfred Hitchcock também. Alfred Hitchcock também pode meter a mão nisso. Mas a Agatha Christie, ela faz uns enredos que vou te contar. Tu vai mostrar a manchete aí do Jornal do Comércio? Porque eu gostei mostrei, da manchete. Eu mostrei. Não, é que Bota a manchete do jornal aí, Ana, por favor. Sebastião Melo está fazendo um incentivo ao setor de eventos, que foi um dos que mais tirando sofreu... Tributos, né? Tirando tributos. Tirando tributos, porque foi um dos setores que mais sofreu. Está ali, ó. Capital anuncia pacote para o setor de eventos. Eu quero cumprimentar o prefeito Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes por pensarem nesses empresários, que realmente sofreram muito durante essa pandemia. Praticamente apagaram a chama totalmente apagaram do negócio. Total. Né? E a forma de equalizar, de dar uma possibilidade que eles consigam trabalhar, um apoio, ou uma lotação menor. Uma isenção tributária. Uma isenção tributária, por enquanto é o que estão fazendo. Mas que até fizeram um evento teste há poucos dias ali, com uma série de requisitos, tinha que fazer teste prévio para poder entrar no evento. Ali naquela casa NTX foi um evento teste. Foi. Com lotação de, se não me engano, menos de um terço da capacidade. Isso era para 800 pessoas. Então que pudessem, então, as pessoas... eles testaram 600 e tantas pessoas e somente 5 tiveram resultado positivo, o que é uma indicação... Testaram deu no RT-PCR aquele, né? Exatamente. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque senão muita gente vai perder o emprego, né? Não, e está na hora de voltar, né? Está na hora a normalidade de voltar. das coisas, ou quase a normalidade, né? Porque senão o pessoal não resiste. Já não resistiu. Quantas empresas anda no Moinhos de Vento, na Cidade Baixa, tantos uma tristeza, espaços, né, de grande comércio por lá. O Bonfim ali, posto de gasolina fechando. Aqui é uma loucura. É uma tristeza. Esse fim de semana eu tive em Jaguarão, ali em Rio Branco, aquelas lojinhas que tem ali na rua principal de Rio Branco, ali, um monte delas fechadas. 2 grandes, que é a Paris e a América, também fecharam, que são grandes.
Quem resistiu mais foi aquelas ali mais conhecidas, Neutral, Mário e tal. E agora tem a Panda, que é um shopping grande. Esses resistiram, mas aquelas, até restaurante fechou ali naquela rua. Uma tristeza, uma tristeza. E não é ali que se pega vírus, né? Não é nas lojas que se pega vírus. Tô bem, então tá. Tá mais ou menos aí, já estamos sendo sinalizados, porque tem o pessoal que gosta de sair um pouquinho mais cedo, sempre 1 minuto, 2, se dá, é melhor sempre para sair, sabe como é que é? Porque daí já pega o lanche ali, né? O Léo segura um pouquinho pra gente lá, uma coisa ou outra, e sempre... O pessoal se ajuda muito aqui na casa. Minha gente, vamos embora, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, o nosso programa de atividade, das 18 horas e 55 minutos até as 20 horas e 30 minutos, de segundas a sextas. Então, como eu digo, estamos indo embora, uma boa noite. E amanhã, 18 horas e 55 minutos, retornamos com o nosso programa Atividade. Uma boa noite, então, mais uma vez, e até lá.